assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondendo-lhes Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximou-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: este verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras e redor, e trouxeram-lhe todos aqueles que estavam enfermos, e rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste, e todos os que o tocavam ficavam sãos. Podeis assentar, irmãos? Aleluia! Glória a Deus. E Deus vai dar um ar-condicionado para nós aqui, para nós não ficar com essa luta aqui, com essa briga aqui, segurando a página, né? Os irmãos que vêm pregar aqui observam que é uma luta aqui, né? Segura aqui, segurando ali o vento. Mas Jesus vai dar um ar-condicionado para nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Bendito o nome do Senhor. Irmãos, estamos diante de uma passagem bíblica muito rica, aonde o Senhor Jesus acalma a tempestade. Veja bem, a Bíblia diz que Jesus ouviu falar que João Batista, aquele a qual veio primeiro do que ele para preparar o caminho para ele. Então vamos falar nesta noite de João Batista. E numa hora eu quero pregar aqui sobre João Batista, dia que o Senhor nos permitir. Eu gosto de pregar quando o Senhor deixa eu pregar naquele tema, e eu prego. Então, o dia que o Senhor nos permitir. Mas João Batista havia sido morto, João Batista havia sido decapitado por pregar a verdade, por falar a verdade, por pregar contra o pecado. E Jesus, ouvindo isso, ele retirou-se para o deserto. Jesus, quando ele ouviu falar que João Batista foi morto, ele retirou-se para o deserto. Mas a multidão, a qual conhecia Jesus, a qual, quando descobriram que Jesus foi para o deserto, eles o seguiram a Jesus. Eles seguiram Jesus para o deserto e foram atrás dele. E ali a Bíblia diz que Jesus começa a ensinar eles, começa ali a pregar, a curar todos os enfermos, a qual estavam com eles, a qual estava no meio daquela multidão. Mas ali, como o Senhor Jesus, irmãos, a Bíblia diz que ele ensinava de dia e de noite. Irmão, ele foi 3 anos e 3 anos e meio de seu ministério, aonde ele não poupava esforço para ensinar ao povo, para pregoar a respeito do reino de Deus. Ali, irmão, ele mostrou a nós que a nossa carne é possível, irmão. É possível eu e você se dedicar ao Senhor, irmão, de todo o nosso coração, com todas as nossas forças. É possível, irmão. Ele ensinava de dia e de noite.
E a Bíblia diz que aí chega a tarde, chega a hora, a qual aquela multidão está ali com muita fome. Aí os discípulos preocupados, esses povos estão aí sem comer, é necessário dar-lhe de comer. Aí pergunta, aí diz ao mestre, não é bom deixar esse povo com fome, é bom despedir eles com fome. Estão com fome, mas é bom despedir eles para que eles vão às suas casas, lá nas aldeias, e comam alguma coisa. Os discípulos queriam despedir aquele povo, aquela multidão com fome. Eles pensavam na sua razão natural, porque eles estavam ali em um lugar no meio do deserto, não tinha uma venda ali próximo para comprar nada. E talvez ainda que tivesse, mas faltaria ali recurso, uma multidão. Não era uma igreja, era uma multidão ali, de quase 5.000 homens. Era uma multidão, eram muitos. Então eles disseram, Senhor, despede eles. O Senhor disse que não é lícito, não é bom. Não é bom despedir esse povo com fome. Porque Jesus, irmão, certamente já preocupou com eles, dizendo, se eu despedir esse povo com fome, já estão aqui há 3 dias ouvindo a minha palavra, ouvindo eu pregar aqui, estão fracos. As aldeias são longe, estão em meio ao deserto. Se forem embora, certamente morrerão pelo caminho. Certamente morrerão, estão fracos. Estarão ali vulneráveis às feras selvagens que no deserto havia. Aí ele pergunta ali o que tens ali. E ali alguém diz que tem 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão. E ali estavam com os seus discípulos. Veja bem agora o milagre é com os discípulos estão fazendo. Agora os discípulos estão junto com Cristo e Cristo pedindo a eles 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão. Quantos questionamentos em suas mentes, em seus corações, e agora? Como que 5 pães e 2 peixinhos vai alimentar tamanha multidão? Mas a Bíblia diz que o Senhor pega esses pães, ergue ao Pai, apresenta, dá graça e manda que os discípulos servissem toda aquela multidão. Além de saciar a fome de quase 5.000 homens, fora crianças, mulheres, ainda a Bíblia diz que recolheu 12 cestos cheios. Recolheu, ainda sobrou ali 12 cestos cheios. Maravilhoso, não é, irmãos? Veja bem, se os discípulos viram tudo isso, não é maravilhoso, glorioso, quando vemos um milagre? Quando a providência divina, no momento em qual nós não esperamos, ela vem e o Senhor realiza tal tamanho milagre, a qual não se explica. Onde estava impossível. Ainda que tivesse dinheiro, não daria lugar para comprar. Ainda que tivesse lugar para comprar, não daria dinheiro, não daria recurso. Era um milagre. Era necessário um milagre. E ali o Senhor, Ele mostra o seu poder. Ali o Senhor, Ele mostra verdadeiramente, aleluia, quem Ele é. Ele revela o homem miserável e pecador. Porque quando Deus faz um milagre, irmão, Ele revela a sua divindade. Só Deus, aleluia, só Deus pode fazer um milagre. Lembra quando o cego chega? Jesus, Ele cospe no chão, faz uma pelota de barro, coloca no olho, na vista de um cego de nascença, manda ele lavar o banho de Siloé. Ele vai lá e lava, e depois ele volta a ter vista novamente. Aí os judeus, os fariseus, agora que eles o perseguiam, ele fica irritado, mas como? Aí levam aquele jovem lá para o Sinédrio, levam lá para o julgarem. Começam a questionar aquele moço. Você está mentindo? Não. Quem são seus pais? Não se conformando, foi lá quando chamou os pais, para que os pais falassem sobre aquilo. Havia
uma polêmica, um barulho na cidade que um cego de nascença havia recebido vista. E começam a interrogar aquele jovem e ele diz, e o jovem já irritou-se com eles e diz, desde que o mundo é mundo, desde que existe tudo a criação, nunca se viu um cego de nascença enxergar. Aí os sábios, os doutores da época ficam de não, mas sendo tu, miserável pecador, quer ensinar nós? Você agora quer ensinar nós? Os doutores da lei. Quantos doutores nos dias de hoje, irmãos? Não dê ouvido a leis ou de homem. Não dê ouvido a doutores, aleluia! Que inibrem o poder, a graça de Deus, aleluia. Não se surpreenda com palavras bonitas. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, homem douto, culto. Desde pequeno, irmãos, esses teólogos a qual nós temos de hoje têm conhecimento, têm entendimento. Mas eles começam a estudar já quando adulto. E lá em Israel não. Um hebreu, um judeu, quando ele estuda, ele já começa de mocinho a estudar a palavra de Deus. Pensa bem agora o conhecimento de Paulo. E Paulo disse, olha, toda vez que eu vos ensinei, toda vez que eu vos ensinei, que eu preguei a palavra do Senhor, eu não usei de conhecimento humano. Eu estudei aos pés de Gamaliel. Eu fui crescido ali na lei, conhecendo o observador da lei. Mas eu não vim com palavras humanas. Não usei de palavras de sabedoria humana para não ferir a palavra de Deus. Vivemos hoje um tempo que a igreja está cheia de teólogos, igrejas enormes, e as pessoas estão vazias. As pessoas estão vazias, sedentas, aleluia, pela presença de Deus. Aonde, aleluia, o inferno entra inferno e vai embora inferno. Aonde a pessoa entra com o casamento destruído e permanece destruído. E não há mudanças. Há pregações, há sermões, aleluia, somente de autoajuda. Aí aqueles agora estão ouvindo. Aleluia. Aqueles, aleluia, que ouvem palavras doces e bonitas, aonde o povo quer ouvir. Ainda vez alguns têm alguma mudança. Aí testemunha, aí a pessoa acredita. E a pessoa começa a dar ouvidos a ensinamentos humanos. Paulo, ele disse que ele não pregou com sabedoria humana, para não ferir a palavra de Deus. Por isso, quantos testemunhos da igreja, os mais antigos têm saudade daqueles irmãozinhos que não sabia ler, que chegava aqui na igreja, de idade, cabecinha branca já na sua época, cheio do poder, cheio do Espírito Santo, e quando ele falava, aleluia, quando ele lia a palavra, o seu coração ardia. Glória a Deus! Que abraço, mamãe, e que me enriquecer. E aí, irmãos, mas veja bem, os discípulos contemplaram um milagre. Os discípulos ali vendo, aleluia, eles presenciaram, aleluia, a divindade de Deus. Porque qual homem, lembrando, voltando ao céu, que é onde ele questiona lá aos discípulos, aliás, aos judeus, aos que o acusavam, ali naquele sinédrio, que ele fala que nunca se viu o homem pecador fazer tal coisa. Aí nunca se viu, aliás, um cego de nascença ganhar vista naquela época. Aí ele fala também, e como que eles falam que é Beuzebu que fez aquilo, que não era Jesus, né? Que Jesus não era o Filho de Deus. Ele fala, você já viu algum homem pecador fazer milagre? Vocês já viram na lei, que eles conheciam bem a lei,
Então eles falam: vocês já viram porventura algum homem pecador fazer tamanho milagre? Aí que eles ficam bravos com ele, expulsa ele lá do sinédrio. Então, irmãos, Jesus, irmãos, na sua divindade, na sua plenitude, aqui os seus discípulos contemplam um milagre e coisa que não se explica. O milagre não se explica, irmãos. Não tem explicação. Tem às vezes pessoas que enfermos, eles são curados instantaneamente, isso é um milagre. É milagre, não se explica. Tem pessoas que elas são curadas ainda pela intervenção divina, mas Deus usa um médico. Quantas pessoas já não foram curadas de câncer na igreja? Mas através do médico. Deus usa também, irmãos, os médicos. Aleluia. Deus usa. Aí a pessoa está na igreja, mas por que outros então lá não são curados na mão do médico? Morrem na mão do médico. Se Deus não intervir, mas se Deus intervir, acabou. Glória a Deus. Não importa. Deus, Ele é o dono de tudo, Ele tem o controle de tudo. Se eu e você crer e acreditar, Glória a Deus. o milagre vai acontecer na nossa vida. Sim, Jesus! Aleluia! Aí veja bem, prosseguimos que a hora é curta, não vai dar tempo de eu continuar aqui mais um pouco. Aí estávamos, agora que eles participaram deste milagre. Aí eles pegam e vão para outra cidade. Aí eles entram numa embarcação, a um barco, e ali eles já estão ao meio do mar, ali, a uns quilômetros, longe da terra. Mas Jesus, irmãos, esse meu Jesus é maravilhoso. Os discípulos vão, mas ele ainda fica com a multidão mais um pouco para despedir. Aleluia! Jesus é maravilhoso, tratou eles, saciou a fome daquela multidão e ainda ficou ali atendendo cada um, né? Hoje, quantos pastores que se diz pastores, antes de acabar o culto, já está saindo pela porta aqui, ó. Não dá atenção para as ovelhas, mas é o homem, irmão, não olha para o homem é falho. Nós vamos aprender com Cristo. Cristo despediu os obreiros e ele ficou ali. Ele ficou ali para atender a multidão, aleluia, ele já havia saciado a sede, mas ele ainda estava ali para ouvir as necessidades. Glória! Glória a Deus. E que eu dá nunca Glória a Deus! Mas veja bem que quando os discípulos eles chegaram ao mar, e Jesus fica para trás para despedir a multidão. Agora os discípulos estavam vivendo um milagre há poucas horas atrás. Já estão na prova novamente. Já estão na prova, já estão no meio de um mar, aleluia, com as ondas do mar, o vento contrário, o açoitando a seu barco. Já estavam sendo açoitados pelo inimigo. Espera aí, mas eles não estavam com Cristo. Cristo, aleluia, não pega apenas 5 pães e 2 peixes e não sacia a multidão. Que milagre extraordinário, porque agora o mal está o açoitando. Verdade, aleluia! Vocês viram bem que eles não estavam com Cristo? Não estava na igreja onde só viu o milagre acontecer a seus olhos nus. E agora por que o vento sopra contrário à sua vida? E agora por que parece, aleluia, que você vai afundar em meio a essa tempestade? Se você acabou de receber um milagre extraordinário. Se você acabou de ver Deus operar na sua vida de maneira sobrenatural. E agora você se esqueceu tudo. E agora você esquece tudo daquilo que ele fez, aleluia. Começa a sentir medo. Por causa do vento, por causa do vento que soprava contrário. Glória! Por causa do vento que soprava contrário, as ondas eram muito fortes, batiam o barco, parecia que ia quebrar o barco ao meio. Eles haviam esquecido do milagre do maná que o Senhor havia feito lá, por causa do medo. Quantas pessoas são curadas na igreja experimentam o milagre de Deus? De repente torna a ficar doente e começa a sentir medo novamente. O medo ele gera incredulidade. Será que o mesmo Deus que te curou no passado não é o Deus que pode te curar agora?
Senhor não me cure, eu vou te servir. Mas de repente muda tudo. Acabou de viver um milagre. Estava ali no maná. E agora está ali no meio de uma tempestade. Aonde quando Deus vem com a providência divina, eles não acreditam. Quando o milagre veio, estavam com tanto medo que não acreditavam. Olhou para Cristo, andava com Jesus, abraçava. Olhou, não, é um fantasma. Jesus andando sobre o mar, providência divina, andando, vindo ali sobre o mar. Sobre aquela tempestade, eles olham e não conseguem ver Jesus por causa do medo. O medo ele gera incredulidade. O medo estava apavorando, aleluia, e eram todos pescadores. Jesus, lembra que ele escolheu pescadores? Pedro, Tiago, João. Ele escreveu ali, ele escolheu ali pescadores. Tem também ali alguns doutores, mas a maioria eram homens simples. Deus escolheu homens simples para fazer a tua obra, dar continuidade. E ali, Jesus andando, o barco açoitando, e eles olham e dizem: é um fantasma, é um fantasma. Olharam para Jesus, aqueles que andavam com eles, dormiam com eles, os ensinavam e não conseguem enxergar por causa do medo, que gera incredulidade. No momento que eles mais precisavam de Jesus, sentiam medo. Tinham acabado de ver um milagre, uma nave, e agora estão no meio da tempestade. Poucas horas depois, você veja bem que você está aqui agora no meio do maná, no meio do milagre. Mas talvez depois deste culto possa vir a prova, não. Pode vir a luta, pode vir a tempestade, soprar o teu barco, soprar a tua vida, e aí você vai esquecer de tudo isso. Aí você vai esquecer de tudo que foi pregado aqui nesta noite. Será que você vai esquecer do poder de Deus na tua vida? Essa presença gloriosa para você sente aí. Ao seu coração bater, ao seu coração se alegrar, aleluia. Espírito Santo. Por causa da presença do Senhor. E assim estavam os discípulos que tinham acabado de vivenciar um milagre há poucas horas, com medo que gerou incredulidade, e olharam e disseram: é um fantasma. Não acreditaram que era Jesus. Pensaram ser um fantasma, mas o Senhor disse: não temas, não temas. Tende bom ânimo, sou eu, não temas. Glória a E Deus. respondendo-lhe Pedro disse: Senhor, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Aleluia. Que fé de Pedro. Não tinha 12 discípulos ali no barco. Não estava a igreja toda ali, porque só um. E o Senhor: se tu permita que eu vá contigo por cima das águas. Glória a Deus. Aleluia. Talvez os outros ficaram questionando, dizendo: lá vai um santarrão. Quero ver até onde ele vai com essa fé. Quero ver até onde ele vai com essa fé, aleluia. Jesus disse: vem, Pedro. Aleluia. Ele coloca seus pés sobre as águas, irmão. Começa a andar sobre o mar. Pedro ali começa a caminhar, talvez os outros estão olhando e dizendo: eu não acredito, aleluia. Está caminhando, mas não vai durar muito tempo. Porque ficaram lá guardados com medo. Mas Pedro continua caminhando. Mas de repente Pedro começa a olhar à sua volta e vê que realmente o vento era contrário. O vento era muito forte, as ondas cobriam o barco. E tira os olhos de Cristo, aleluia, o milagre, o Salvador. Começa a olhar para a dificuldade. Entra incredulidade no coração. O medo, ele gera essa incredulidade. Não tem medo. Não tenha medo, aleluia, da adversidade, aleluia. Não tenha medo desta enfermidade, aleluia. Não tenha medo do adversário de nossas almas.
Ele não tem poder sobre a tua vida. A partir do momento que você entrega a sua vida a Ele, você é nova criatura. E a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e tudo se fez. Glória a Jesus! De que menino de gás de copa neva. E a Bíblia diz que Pedro eles começa a olhar para a dificuldade, para o vento, para as ondas e sente medo. E aquele que estava cheio de fé começa a afundar. Começa ali a afundar, mas a Bíblia diz que Pedro respondeu-lhe Pedro e disse-lhe: Senhor, és tu manda-me ir ter contigo por cima das águas. E agora ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com ele. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. O vento pode soprar, até soprar na sua vida, querendo te levar para o fundo. Você pode estar sentindo, aleluia, que não tem solução. Você estava cheio de fé, você acreditou. Você disse: eu vou ser curado no nome de Jesus. Mas você olhou para essa enfermidade e disse: não tem jeito. O medo entrou no seu coração, a dúvida. Mas Pedro, quando isso acontece na vida dele, ele clama: Senhor, me socorre. Irmão, se você dizer: Senhor, me socorre, você, aleluia, acreditou que o seu filho, a sua filha iria ser liberta. Aleluia! Mas quando você sai da sua casa, quando você vai para a igreja e volta, parece que ele está mais bêbado do que quando você saiu. E você não consegue ver, aleluia, o milagre de Deus na vida dele. E aí você se entrega por medo. Gera incredulidade na tua vida. Ou no seu ente querido, no seu esposo, na sua esposa. Não tenha medo, clama: Senhor, me socorre. Pedro diz: Senhor, socorre-me, Senhor. Glória a Deus! Veja bem, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou-se e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram ao barco, acalmou o vento. E quando Jesus subiu ao barco, quando Jesus adentrar, meu querido, verdadeiramente na tua vida, Ele vai acalmar o vento, Ele vai acalmar a tempestade, mas você tem que deixar Ele entrar no barco. Verdadeiramente, quando Ele adentrou, a Bíblia diz que Ele acalmou o vento, Ele acalmou a tempestade, e os discípulos olharam verdadeiramente: este é o Filho de Deus. Aleluia! Querido, o vento pode soprar ao contrário na tua vida. Você vai orar, aleluia, numa bênção tão grande que talvez você ora, mas por causa do medo, não consegue acreditar, pensa que é um fantasma. Mas não é fantasma, meu querido, é Jesus. É fantasma, é Jesus indo com providência na tua vida. Glória a Deus! É Jesus, aleluia, levando, aleluia, a resposta a qual você precisa. Eu disse que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Aleluia, ao que crê. Irmãos, eu quero orar pela tua vida. Talvez você estava, aleluia, como Pedro, cheio de fé. Você se atirou ao mar e começou a andar meio por cima das águas. Mas quando você olha o vento, a tempestade, a realidade à sua volta, você sentiu medo e começou a afundar. Pensou, aleluia, em parar e desanimar. Jesus, Ele está dizendo que Ele está à porta. Aleluia! Jesus está dizendo, aleluia, Ele está estendendo a mão para você. Se você dizer: Senhor, socorre-me. Aleluia! Vai colocar as tuas
força. Ele vai te dar vitória. Em nome de Jesus. Lembra do cego, Bartimeu, a ovelha do caminho, clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão dizia: cala a boca, rapaz, fica quieto. E ele estava clamando cada vez mais alto. É verdade. Jesus ouviu, Jesus o atendeu, aleluia. Jesus o atendeu e ele está aqui para te atender nesta noite. Eu te convido para ficar de pé nesta noite. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, eu não conheço o seu coração, a sua necessidade, mas você conhece. Talvez você estava como Pedro, aleluia, por cima das águas, cheio de fé, dizendo: eu vou. Essa enfermidade não vai me vencer, eu vou fazer obra. Aí de repente essa enfermidade te assolta, aleluia, te açoita e você sente medo. Aleluia. Não pare, aleluia. Não pare, Senhor, me socorre, aleluia. Glória. Gamastur, que andasse. Diga a Ele, somente a Ele, aleluia. Senhor, me socorre. Senhor, renova minhas forças, me ajuda. E Ele vai te renovar nesta noite. Pai querido,